Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Arinelli e essa é a sua nova rede de apoio. E hoje vamos falar sobre aleitamento materno. É muito importante já começar falando do Ministério da Saúde, que ele reserva o mês de agosto para homenagear e intensificar essa campanha do aleitamento materno, né? O Agosto Dourado, ele é muito conhecido, que ele é um mês que faz uma prevenção, uma ajuda para as mães, né, que tem muita dificuldade na amamentação. E por que o dourado? Porque o dourado remete ao ouro. Então, assim, o leite, ele é muito rico em proteínas, imunoglobulina, que é proteção para o bebê, em gordura, em nutrientes. Então, por isso que chama agosto dourado, por conta do leite mesmo. Das riquezas que contém das riquezas, né? E o ouro é uma riqueza, né? Então, o leite remete ao ouro quando fala agosto dourado, falando do aleitamento materno, né? Isso. E o leite materno, ele tem algumas fases. A primeira fase do leite é o colostro. As mães costumam reclamar bastante com a gente que só está saindo uma aguinha. Elas não têm noção da quantidade de calorias e nutrientes que tem essa aguinha dos primeiros dias de vida. O colostro, como você falou, ele é o leite materno é 90% de água. Então, mantém o bebê hidratado, mantém o bebê nutrido. Não tem necessidade de dar água para o bebê enquanto ele está em aleitamento materno exclusivo. Que é até os 6 meses. Até os 6 meses não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar nada. É apenas o leite materno mesmo. O colostro, ele é um composto lácteo, né, uma secreção láctea, que é rica em proteínas, imunoglobulinas, que fornece essa imunidade para o bebê. Do 3º ao 5º dia de vida, a mãe ainda fica com esse colostro, aquele leite que ainda não está tão colorido, branco, que elas gostam, que elas falam, meu leite não desceu. Não é que não desceu, que ele é transparente por conta das proteínas. Sim. Passando assim o 10º dia de vida, já tem o leite maduro. Que acontece, né, depois do colostro acontece a pojadura, que é a descida do leite. Então, e tem que tomar muito cuidado e é importante a mãe ter essa orientação, buscar quando ela tá grávida, porque quando ela passar por esse período, às vezes, se não tem a orientação, ela acaba assustando, pode inflamar, infectar e tudo mais. O que é a pojadura? É a descida do leite. Então, as mamas vão ficar mais túrgidas, às vezes ficam mais hiperemiadas, mais vermelhas, às vezes chega a ficar quente. Então, a mãe tem que saber identificar isso e preparar essa mama para poder dar o peito para o bebê, porque a mama muito túrgida dificulta a pega do bebê no seio materno. A gente está falando que o leite ele é rico em proteína. Por que a gente não pode, então, dar um leite de vaca, um leite de caixinha para um bebê? O leite de vaca, ele tem mais proteína que o leite materno, né? A gente tá falando que o leite materno tem muita proteína. E por que não pode dar o leite de caixinha, que tem mais proteína ainda? O leite de vaca, o leite de caixinha, ele tem mais proteína e tem proteínas que o bebê não precisa. E acaba fazendo uma sobrecarga renal, acaba fazendo alguns problemas para o bebê. Você acaba... Um bebê, quando ele vai tomar o leite... O melhor leite para o bebê é o leite da mãe dele. Então, o intestino do bebê, todo o trato gastrointestinal do bebê é tudo imaturo. Ele está preparado para receber o leite da mãe dele, não um leite de vaca. Então, assim, a digestão toda que acontece é muito melhor no leite materno. Tá? Sim, em caso de precisar dar o leite de vaca, a mãe não ter leite, tudo, tem os leites específicos para cada idade. Que são as fórmulas, né? Os complementos. Né? E em caso de precisar dar o leite de vaca, tem que ter a orientação do pediatra para ser feita uma diluição. Não pode dar o leite de caixinha. Quando você dá o leite de vaca, o que pode acontecer? O bebê ele pode começar a vomitar por conta que ele não consegue fazer essa digestão, essa absorção dos nutrientes, tá? Ele pode começar a vomitar, pode ter diarreia. Essa diarreia vai acontecer uma inflamação toda na mucosa do intestino do bebê. Quando o intestino, a mucosa, né, o intestino todo por dentro está inflamado, ele tem dificuldade em captar todos os nutrientes do leite. Isso acaba acontecendo o quê? Uma desidratação, porque o neném está vomitando e tendo diarreia, e pode acontecer uma desnutrição também, porque o bebê ele é pequenininho, é muito sensível. Então, se ele não está absorvendo nutriente, está só perdendo líquido e não está absorvendo nutriente, ele pode desidratar e desnutrir. Essa é a importância, continuar acompanhando com o pediatra e, se for o ideal, complementar com a fórmula específica para o bebê. Sim, lembrando sempre que cada leite foi feita para a sua espécie.
O leite materno foi feito para humano, para RN, e o leite de vaca foi feito para o bezerro. Até mães de prematuro, é legal falar, mães de prematuro, o leite da mãe do prematuro é específico para o prematuro. Até isso é diferente, né, Sim, amiga? quando o bebê nasce prematuro, é uma queixa assim, constante lá na UTI que elas não têm leite. Elas chegam, doutora, mas o que meu bebê vai tomar? Ele vai passar fome? Não. A gente orienta a ordenha, a gente explica como é que faz para tirar o leite. E esse leite do prematuro, o organismo entende que o bebê nasceu prematuro, o organismo da mãe, e aquele leite daquele momento é o melhor leite para o bebê. Que tem mais proteína, mais gordura. Sim. Que o bebê Inclusive precisa as engordar. imunoglobulinas, para dar mais imunidade para um bebê que está passando por um processo assim tão traumático, né? Sim, os prematurinhos. Normalmente essa descida do leite, ela acontece após o parto, tá? Por conta que libera todos os hormônios e tudo mais, e acaba descendo o leite depois aí, geralmente, 48, 72 horas. Nos partos cesáreas acaba demorando um pouco mais. Sim. Porque o parto normal, o corpo da mulher já entende que o bebê está preparado para nascer e ele nasce. Um parto cesárea, geralmente, é por uma indicação de urgência, que tem que tirar o bebê antes da hora, ou por algum motivo que o bebê está em sofrimento, e às vezes aquele organismo não está preparado ainda para um aleitamento, para uma amamentação. Sim. Mas a mãe pode ficar tranquila, que a gente, se tiver indicação, vão ser feitos alguns testes, destros de glicemia, se tiver indicação no bebê, né, para ver se ele não está ficando com fome. Tem também, a gente sabe como o bebê está com fome, dependendo do choro, tudo, a gente vai falar mais para frente. E é uma preocupação muito grande das mães é saber se o bebê está mamando nas primeiras horas de vida. Ai, meu bebê mamou 5 minutos só, será que ele está satisfeito? Tem os sinais, né, que o bebê apresenta, se ele tá com fome. Então, tem os sinais precoces, tem sinais moderados e tardios. São sinais que o bebê vai fazer para mostrar para você que ele tá com fome, ele não sabe falar. Então, os sinais precoces, que é como seria, estou com fome, é um bebê que ele vai começar a se mexer um pouquinho mais, ele vai abrir a boca, ele vai procurar do lado, a hora que ele virar pro ladinho, ele vai abrir a boca como se estivesse procurando mesmo. A gente chama até isso de reflexo da busca, né? Sim, mas nesse primeiro passo, o bebê ainda tá tranquilo. Tá acordando ali no bercinho, você vê que ele tá se movimentando, mas nada demais. No moderado, o bebê já começa a esticar as perninhas, começa a ficar um pouco mais irritado. Aí é como se ele estivesse falando, eu estou realmente com fome. Já aí tá ficando... você já fica esperta para ir amamentar o seu bebê. Não espera chegar na fase tardia, que o bebê tá chorando, irritado, vermelho, bravo, que você não vai conseguir amamentar naquele momento. Se chegar a esse ponto, você vai pegar o bebê, acalmar, conversa com o bebê, tenta fazer ele parar de chorar, porque ele chorando, você vai ficar estressada e não vai dar certo. Então, acalme o bebê e depois coloca ele para mamar. Uma coisa muito importante saber é que o estômago do bebê nos primeiros dias de vida é muito pequeno. Então, assim, se o bebê mamar 5 a 10 minutos, a cada 2 horas e meia, a cada 3 horas, ele já vai estar satisfeito. Ele não precisa mamar 1 hora para encher o estômago do bebê. Sim, né? Existem alguns sinais que a gente consegue saber se o neném tá mamando o suficiente, né? Aqui a gente tem um exemplo do tamanho do estômago do neném. Isso aqui não é exatamente, tá? Que a gente pediu para fazer, mas é só para vocês terem uma ideia, porque o bebê, ele é bem pequenininho, então quando ele nasce, é mais ou menos uns 5 ml, seria isso aqui mais ou menos, entendeu? Para encher. Então, imagina, para você encher isso aqui, é pouquinha coisa. Pra gente, seria um pratão de comida, tá? Mas comparando ao tamanho do estômago do neném e o nosso, é bastante, tá bom? Com o passar dos dias, vai aumentando, cada dia gradual um pouquinho, até chegar nos 30 dias, que vai caber por volta de 90 100 ml. Então, aí o bebê já vai mamar mais tempo, já vai ficar 30, 40 minutos na mama. Lembrando sempre, depois que o bebê mamar, colocar o bebê para arrotar. Nem todo bebê também arrota, né? Não precisa ouvir aquele barulho. Não. O ideal é o bebê mamou, coloca ele em uma posição retinha e aguarda uns 20, 30 minutos para evitar refluxo também, né? O que é o arrotar? O arrotar geralmente é o pouco de ar que o neném acabou engolindo durante a mamada. Se o neném faz uma pega correta no seio e ele veda bem, provavelmente ele vai engolir pouquíssimo ar. Então, às vezes, o neném acaba não arrotando. Mas o ideal é ficar de 20 a 30 minutos com o neném em pezinho, que isso vai acalmar, é um aconchego para o bebê e evita refluxo também. E uma pergunta polêmica, que tem muita mãe que sempre fala, quando a gente vai passar a visita lá no alojamento: doutora, meu leite é fraco. Meu leite é fraco. Existe leite fraco, Gabi?
Não existe leite fraco. Todos os leites são ricos em proteínas, minerais, tudo. O que pode acontecer é esse atraso na pojadura, demorar um pouco mais de 24, 48 horas, em algumas situações até 72 horas, e isso causa um certo desespero. A gente também fica ansiosa, Sim, querendo sim. colocar um leite, às vezes, para uma criança que não tem necessidade. Sim, sim. A gente vai lá, faz um teste de glicemia no pezinho do bebê, deu 50, 60, 70. Que é para ver o açúcar no Para ver sangue a do quantidade bebê. de açúcar que o bebê tá. O bebê tá bem, só que todo mundo gera uma insegurança na enfermagem, nos pediatras. Nos pais, né? Porque os pais ficam ali, né? Aflitos. Ah, a mãe, principalmente. A mãe tem a tendência de sempre se culpar. Ai, a culpa é minha. Não tá descendo leite, meu leite é fraco. Ai, eu não consigo. Ai, isso. Então, tem que ter a rede de apoio, é muito importante para ajudar essa mãe psicologicamente e fisicamente, né? Principalmente nesses momentos de aflição. Então, às vezes, o bebê ali, a mãe não desceu o leite ainda, mas não é só... Ai, vai morrer de fome. Não vai morrer de fome. Se ele tá fazendo xixi, o peso tá adequado, a gente sabe que o bebê, ele perde ali até 10% do peso na primeira semana de vida, de 7 a 10 dias de vida, tem uma perda ali natural, fisiológica esperada de 10% do peso de nascimento. Depois disso, ele começa a ganhar peso. Então, no começo, essa transição, quando o bebê nasce, tem esse período de adaptação. Uma das coisas que ajuda muito no início do aleitamento é o contato pele a pele, após o parto. Porque aumenta o vínculo materno, né? Mãe e bebê, e auxilia na descida do leite. Isso é muito importante. E a hora que a mãe chega lá no alojamento, o bebê nasceu, ela foi pro quarto com o bebê. O que mais chamam a gente é para ajudar a preparar aquela mama. Falam, doutora, não tá pegando de jeito nenhum. A gente chega lá, como que a mama tá? Lotada. O peito da mulher tava estourando, cheio de leite, sem condições nenhuma. Como é que a gente faz esse preparo dessa mama? Tem que fazer um preparo. Quando acontece a pojadura, a mama ela vai ficar... Aqui a gente tem vários tipos de mama, vários tipos de bico que a gente fez para poder mostrar para vocês. Então, quando acontece a pojadura, significa que todas essas glândulas mamárias, tudo tá tudo muito túrgido, tudo muito cheio. Isso faz com que fica difícil o bebê conseguir abocanhar e fazer a pega, porque ele tem que fazer a pega e ele tem que fazer a sucção, ele tem que extrair esse leite. Se isso tá muito cheio, muito duro, dificulta. E aí o bebê vai ficar nervoso porque não vai conseguir tirar, e a mãe já fica estressada, já vira uma bola de neve. É igual uma bexiga, né? Igual uma bexiga. Se você enche a bexiga muito, não tem como pegar a ponta Você não consegue pegar. Se você deixar ela murcha, ela... Sim, exatamente, é uma bexiga. E como é que a gente prepara essa mama? A gente chega lá e fala para ela, tem que esvaziar a mama. Mostre a sua teoria agora. Como é que ela tem que pedir para Deus? Primeiro, existe um curso de aleitamento que é muito legal, que a gente faz, né? Sempre quando a gente faz pediatria, de ano em ano, a gente renova o curso. E aí, ela sempre ajuda roteirizar para as mães e ficar mais didático. Então, quando você automaticamente pede para Deus descer o leite, você já está fazendo esse movimento para esquentar a sua mão. Então, você já está aquecendo a mão. Então, para você falar para a mãe assim, esquenta a mão, não sei o que, às vezes a mãe não vai decorar isso, porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanta coisa. Então, às vezes, você ser mais didática, fica mais fácil da mãe lembrar. Então, vamos pedir para Deus descer o leite, e assim você já está aquecendo a mão. E aí você vai pegar, a mão já está aquecida, com a palma da mão, não é ponta de dedo, é palma da mão, você vai fazer movimentos circulares, você vai fazer da auréola para a raiz, tá? Da mama. Feito essa massagem, já deixou o peito um pouquinho mais mole e tudo, você vai ter que extrair o leite. Você pode extrair da forma manual ou com uma bombinha. Tanto faz, o que você achar mais prático. Lá na maternidade, a gente costuma orientar as mães na ordenha manual, porque não tem bombinha. Você vai fazer a extração do leite, puxando sempre de dentro para fora. Se você fizer de fora para dentro, pode ser que saia, mas as glândulas elas estão mais para o fundo. Então, você vai fazer esse movimento. E você vai pegando uma certa prática, até que o leite já começa a sair sozinho. Tem que tirar uns 10, 15 ml para ter alguma
algum resultado. Porque se você tirar só 3, 4 ml, a mama vai continuar inchada. Vai depender do tamanho da mama Da também mama, e o tudo. quanto túrgida ela tá. Túrgida a gente fala que é cheia, né? Quanto cheia ela tá. O ideal é ela não ficar como se fosse uma bexiga cheia. Ela tem que ficar com uma flexibilidade ali na auréola e no bico para que facilite a pega do bebê, tá? E o que seria uma pega correta para o pessoal entender? A pega adequada, ela é assimétrica. O bebê tem que abocanhar a areola, não inteira, porque tem algumas que são muito grandes, mas é um terço em cima e 2/3 embaixo. Então, a maior parte, geralmente, a gente vai pegar o bebê para posicionar no peito. O lábio do bebê tem que estar evertido, que é viradinho pra assim, fora. para baixo. A gente encosta a boquinha do bebê aqui embaixo. A pega não pode estar errada. Se a pega estiver fazendo barulho, a gente vê que não está correta, a gente tem que corrigir, porque a partir do momento que está doendo, que está alguma coisa errada, vai machucar essa mama. E aí a mãe vai... A gente sempre pergunta para a mãe, né? Se está doendo, se está com alguma dificuldade. Porque às vezes pode ter uma assadura, alguma coisa assim, tudo bem. Os problemas são as fissuras, né? Conforme com a pega errada, acaba fazendo fissura e depois que machuca, é contínuo, porque não é uma vez só que o bebê vai mamar. Ele vai mamar ali de 8, 12 vezes no dia, entendeu? Então, aquilo vai machucando, vai machucando. E o ideal é não fazer o movimento da tesoura, porque a gente vê muito as mães fazendo isso aqui, ó, o movimento da tesourinha. Para enfiar a mama dentro da boca da criança. Não é aqui, ó, a posição em C, tá? Posição em C, você vai sustentar a mama embaixo e aqui você já vai auxiliar para colocar na boca da criança, tá bom? O barulhinho do leite, aí, às vezes fala, meu bebê tá fazendo barulho. Nem todo barulho tá errado. Você tem que observar se o barulho é um barulhinho de vácuo, que tá vazando o ar, isso quer dizer que pode machucar. Se for um barulhinho de deglutição, tipo barulhinho de que tá engolindo mesmo, aí tá tudo bem, tá normal. Geralmente nessa posição, nessa pega, por que é assimétrica, né? A cabeça da criança vai ficar um pouquinho mais para baixo, a boca vai ficar boca de peixinho, que é aqui virado para fora, e aí ele vai fazer a vedação e ele vai conseguir fazer o movimento de sucção. Agora nós vamos falar sobre as posições de aleitamento, tá? Vai, amiga, demonstra aí. Tem a tradicional. A tradicional é assim, você vai colocar o bebê para mamar, deitadinho assim, viradinho, barriga com o corpo. Barriga com barriga. Tem a mão invertida, que você coloca o bebê com o corpinho aqui para baixo. Você pode apoiar ele no sofá, em algum lugar que ele esteja... Tem aqueles travesseirinhos, né, de apoio, ou uma almofada, um travesseiro. E tem a cavalinho, que é muito legal. Os bebês que têm muita dificuldade para amamentar. Essa posição é uma tática para você pegar o bebê sem ter medo, que os pais geralmente têm medo, né? Eu já tenho prática lá na maternidade, então eu pego os bebês aqui pelo pezinho e aqui pelo pescoço. Eu posso fazer qualquer movimento com o bebê que ele está seguro, o pescoço está seguro, não vai ter risco do bebê cair. A parte molinha, né? Que o pessoal tem medo, que o pescocinho ainda não é firme, né? Então você tem que apoiar. É só pegar assim, é muito tranquilo. A posição cavaleira, você vai segurar aqui no pescoço, vai posicionar o bebezinho sentado. Na sua perna. E encaixa no peito. Ó. Você faz o Czinho aqui no peito e encaixa o bebê. Essa é a minha posição preferida. Eu acho que é a que mais dá certo. É a que mais dá certo. Tá tendo dificuldade nas outras, a de cavalinho é a que mais... E quando tiver gêmeos também, você coloca um em cada peito e não vai embora. E uma tática que ajuda bastante na tradicional é geralmente quando a gente vai dar esse peito, a gente segura o bebê aqui, né? E aí, aqui a gente segura. Tem a chance do neném ficar um pouco mais alto, né? Então, se você segurar ele aqui, você consegue um apoio melhor, tá vendo? Eu segurando esse bebê aqui, eu seguro aqui, eu consigo apoiar ele melhor, eu tenho uma sustentação do corpo todo do neném e eu consigo ajudar melhor. Essa minha mão fica mais livre para eu ajudar e o narizinho do neném tende a ficar livre, ele não fica tampando no seio, o neném consegue respirar amamentando. Então, coloca o bebê aí. Aqui. Se o bebê tiver assim, se achar que o narizinho tá tampado, é só levantar um pouquinho o bumbum dele. Levantou a parte de baixo, automaticamente o nariz fica livre. E como é que a gente faz para saber se o bebê tá mamando bem? Então, tô na dúvida. Eu não sei se meu bebê tá mamando bem, eu tô em casa, eu tô desesperada. Você vai avaliar o xixi. O neném, ele tem que fazer xixi, cocô.
tá? O xixi, doutora, eu não vejo meu bebê fazer xixi, ele não faz xixi. Mas aí você vai perguntar, faz cocô? Tá toda hora tá fazendo cocô. Às vezes o que acontece, faz bastante cocô e xixi. O xixi é líquido, ele escorre, né? Não dá pra ver. A gente que tem mais experiência, a gente consegue ver do lado de fora da fralda, fica amarelinho. A gente sabe que ali tem xixi, entendeu? Isso é uma dica importante também. Então, o bebê não pode ficar sem fazer xixi por mais aí de 6 horas, tá? Que aí você já tem que ficar de olho. Será que tá mamando o suficiente? Então, cocô também tem que fazer. Tem uma média mais ou menos de 6 a 8 fraldas por dia. Sim. Então, você consegue calcular se o bebê... não fez xixi agora, mas já fez 3 fraldas durante o dia. Sim. Então, tá tudo bem. Sim. E a fontanela, né? Que o pessoal fala, moleirinha, né? A gente vai ensinar isso pra vocês. Isso aí é uma coisa que todo pediatra, quando você leva seu bebê, a primeira coisa que o pediatra faz é passar a mão na cabeça. Aí vocês pensam assim, nossa, tá fazendo um cafuné no meu bebê. Além de um cafuné, a gente tá avaliando, né? A hidratação. Um principal ponto que é a fontanela, porque o ideal ela ficar igual tá sempre. Se você percebeu que ela tá mais afundadinha, isso pode ser um sinal de desidratação do bebê, tá? É interessante levar num pronto-socorro ou ligar para o pediatra para poder avaliar. O contrário também Não pode nem estar muito abaixada, né, deprimida, nem muito elevada. Ela como se fosse um ovinho, não pode ficar como se fosse um ovinho, tá? Tem que estar normal, ela é normalzinho na altura da cabeça. Isso, nada para cima e nem para baixo. E ganho de peso, geralmente aí depois de 7 a 10 dias de vida, o neném começa a ganhar peso, né? Em torno aí de 18, 30 gramas por dia. Não é regra, tá, gente? Então, é mais ou menos uma média aí que o pediatra vai avaliar de acordo com o tempo de vida do bebê. E aí, eu voltei a trabalhar. E agora? Você pode ordenhar, junto com a sua rede de apoio, você já deixa alguém treinado para poder ofertar o seu leite que você ordenhou. Você sabe que você vai voltar a trabalhar, vamos supor, dia 1º. Ali, 15 dias antes, você já pode começar a fazer uma ordenha para já começar a treinar essa ordenha e fazer o seu estoque ali para, enquanto você estiver trabalhando, a pessoa que está te ajudando ofertar esse leite. Esse leite ele pode ser armazenado 12 horas na geladeira e no freezer é 15 dias. Isso. Né? E aí, como que você vai fazer? Congelei lá meu leite, vou pôr no micro-ondas. Mas aonde você vai congelar esse leite? É verdade, tem que explicar, né? O pote, você tem nas farmácias os saquinhos próprios, que já às vezes vem com as bombinhas, às vezes descartável, né, amiga? Ele já vem esterilizado. Tudo você certinho. Coloca dentro do saquinho e coloca na geladeira. Ou no freezer, tudo normal. Exatamente. Ou... às vezes é muito caro, não tem condições. Você pega potes de vidro. Esses, todo mundo tem em casa, pote né? De maionese. Maionese. Só que você tem que esterilizar esse pote, tá? Se você não tiver uma máquina, aquelas de esterilizar mamadeira, de esterilizar pote, tem uma técnica que é muito boa. Você pega uma assadeira e coloca por 30 minutos no forno. A mais de 108 graus, né? 108 graus, Por 40 minutos, aí você tira dessa forma... Por 10 minutos. Por 10 minutos? 10 minutos, 10 minutos e deixa escorrendo, né? Depois, e aí, tá esterilizado. Tá esterilizado. Ou o modo tradicional, que as nossas avós faziam muito isso, eu tenho memória disso, ferver. Você coloca todos os vidros lá numa panela com água e ferve por 15 minutos. Depois vai estar tudo esterilizado, coloca o leite e vai pro freezer. Como que você vai preparar isso? Vou tirar direto do freezer e vou colocar no micro-ondas e pronto? Não, micro-ondas de jeito nenhum. Micro-ondas, a qualidade do leite, ele prejudica esse aquecimento rápido, né? Quebra as proteínas. Perde nutrientes. Perde nutrientes, tudo. Isso. O modo correto de aquecer o leite é em banho-maria, tá? Sempre você faz o degelo e aquece em banho-maria esse leite. E sempre verificar, antes de dar o leite para o bebê, a temperatura. Você vai ter aquecido esse leite em banho-maria. Antes de ofertar para o bebê, você pode pingar aqui no dorso da mão ou aqui, tá bom? Temperatura geralmente ambiente para você ofertar para esse bebê. Nem muito quente, nem muito gelado, tá bom, gente? E de quanto em quanto tempo que tem que mamar? Eu tenho que acordar meu bebê durante a noite para mamar? Como é que é essas mães? Como que tem que fazer?
Geralmente, eles preconizam de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas é para você não deixar o bebê dormir o dia inteiro. Então, assim, não é que você tem que acordar o bebê a cada 3 horas. Você vai conhecer o seu filho. Às vezes, a maioria das crianças, a cada 2 horas, já querem mamar. Então, porque o E leite... tá tudo bem, não tá errado. Sim, o leite materno ele é muito leve. Então, ele tem um esvaziamento gástrico rápido. Então, a cada 2, 3 horas, o bebê vai querer mamar. Você coloca o seu bebê para mamar. É livre demanda. O bebê quer mamar, ele tem a liberdade para mamar a hora que ele quiser. Se ele quiser mamar, ele vai mamar. A mãe tem que entender isso. Sim, e à noite? Você precisa acordar o bebê para mamar? Depende. Depende. Isso você vai ter que ver com o pediatra. Se o seu bebê estiver em bom ganho ponderal, está ganhando peso direitinho, não está com problema nenhum, o pediatra não vai orientar você a acordar ele 3 horas da manhã para colocar no peito. Agora, se o seu bebê é um bebê que está com dificuldade no ganho de peso, está com algum outro problema, você vai ser orientado a acordar. Então, é muito individual. Vai depender de você conhecer o seu filho e do pediatra também estar orientando. Exatamente. Cada caso é um caso. Mas, durante o dia, o bebê é livre demanda. Quando ele quer, ele mama. E vamos falar um pouco das contraindicações. Quem que não pode amamentar? Tem contraindicações absolutas e as relativas. Absoluta é de jeito nenhum nem pensar. Mãe com HIV positivo não pode amamentar. Aí é ofertado da maternidade as fórmulas, né, o complemento. Mães com HIV positivo não podem amamentar de jeito nenhum. É uma contraindicação absoluta. Então, essa mãe, quando ganha um bebê lá na maternidade, já se sabe que esse bebê já vai iniciar uma fórmula, né, de horário que a gente vai dar e a gente vai aumentando conforme a aceitação do bebê. Dá ou em mamadeira ou copinho, cada maternidade faz a sua escolha. Algumas mães também que às vezes chegam lá que fizeram uso de drogas, tudo, tem uma tabela de horários, dependendo do tipo de droga e quanto tempo a mãe usou a droga, a gente suspende a amamentação. Não é uma contraindicação assim, que nunca vai mamar, mas a gente deixa algumas horas sem mamar e depois retorna o aleitamento. Tipo maconha, cocaína, algumas drogas demoram aí 24 horas para serem metabolizadas e não passar para o leite, né, pro bebê. Então, por isso que a gente deixa aí um tempo, quando a mãe refere, por isso que é muito importante, na hora que o pediatra conversa, ela seja o mais sincera possível. Não, eu usei sim, usei isso, tal hora, porque o pediatra vai saber exatamente a partir de que hora vai poder liberar o leite pro bebê dessa mãe. Sim. E tem as relações, as contraindicações relativas. Que é a hepatite B e a hepatite C, né? Sim. A hepatite C, ela não, na verdade, não é uma contraindicação. O que acontece? Se a mãe tiver uma ferida na mama, pode passar pelo sangue da ferida, a hepatite para a criança. Não vai passar pelo leite. Então, se a mãe tiver uma mama íntegra, não tiver nenhuma ferida, nem nada, nenhuma fissura, pode mamar tranquilo. A hepatite B, após o nascimento, o bebê ele recebe uma imunoglobulina e a vacina. Então, recebendo a imunoglobulina e a vacina, pode mamar também tranquilo, que não tem nenhum risco para o bebê. A hepatite B quanto a C. Eu sempre converso com a mãe, eu exponho os riscos para ela e elas decidem. A maioria decide amamentar, faz a imunoglobulina e tá tudo certo. Elas são bem, assim, elas entendem bem. Elas já vêm um pouco orientadas também, né? Exatamente. Por isso que é a importância de fazer o pré-natal, porque você já tem essa conversa com o seu médico, já chega falando para o pediatra também, e o pediatra fica mais fácil também para explicar e acabar entendendo. E escolher a melhor opção para o bebê. Às vezes tem mãe que tem medo e não quer, eu não quero correr o risco, porque vai que faz uma fissura, enfim. E tem mãe que não, tudo bem, não tem problema, eu vou tentar. Se tiver a fissura, eu sei, doutora, você já me avisou, eu paro e dou o complemento. E aí, conversando é a melhor forma, com certeza. Sim. E tem alguma forma da gente aumentar essa produção de leite? Com certeza. Quanto mais colocar esse bebê para mamar, ou a mãe estimular essa mama, ordenhar, mais o teu cérebro vai entender que precisa de mais produção de leite. Então, isso é um ciclo vicioso. Quanto mais mamar, mais vai aumentar a produção de leite, porque aciona, libera um monte de hormônio e faz aumentar essa produção de leite. Entendeu? O descanso também, né? Colocou o bebê para mamar. Se você conseguir colocar o bebê para mamar, ordenhar um pouco do leite e descansar, é perfeito. A produção de leite ela vai ficar maior. Aí que entra a importância da rede de apoio mais uma vez, né? Por isso que é tão importante. Porque a mãe, para ela conseguir dar uma mamar, ordenhar e descansar,
não tem como fazer tudo isso em todos os horários. Com alguém para te ajudar, essa pessoa já fica com o neném ali uns 30 minutos para arrotar, essa mãe já consegue dar uma descansada para a próxima mamada, porque consome bastante. A ingestão de líquido também. As mães que tomam água. A água é a melhor coisa. O leite não é 90% de água? Sim. A mãe tem que tomar a água líquido, se hidratar. 2 a 4 litros de água por dia. Tem estudos que comprovam que o leite aumenta. Né? Tem também aquelas mães que chegam pedindo para comer canjica na maternidade. Sim, na verdade, todos os alimentos que tenham... milho, derivado de milho, faz aumentar, né? Faz aumentar a produção de leite. E é naqueles casos que a mãe não quer amamentar de jeito nenhum. Ela já chega determinada a não amamentar. O que a gente faz? A gente vai conversar, vai entender. É importante entender, porque às vezes ela não quer amamentar por medo. Às vezes a irmã, a vizinha, periquito, papagaio, falou tanta coisa para ela, que sofreu tanto na amamentação, que essa mulher ela tem medo, ela tá assustada, ela tem traumas que não são nem delas. Então, às vezes, a gente precisa conversar, entender o porquê que ela não quer amamentar. E aí você explica todo esse benefício, né? Todo o benefício para o bebê, o benefício para a mãe. É muito, muito interessante essa conversa. É uma conversa longa, porque às vezes essas mães são bem relutantes, mas tem uma porcentagem que acabam aderindo e encaram o aleitamento materno. Mas as que não querem amamentar ou porque não podem amamentar, junto com o pediatra vai ser escolhido o melhor complemento e o melhor leite para esse bebê. E por isso que a gente conversa com a mãe antes do parto, para a gente saber qual que é a situação, a relação da mãe com o bebê. Porque tem bastante casos nas maternidades que a gente trabalha de doação, que a mãe, por algum motivo, ou por estupro, ou porque não quer o bebê, vai levar o bebê para doação. Então, esse bebê, na hora que ele nasce, a gente já tira ele, né, de perto da mãe, que a mãe geralmente não quer ver, e a gente já prepara ele também para tomar fórmula, né? Então, a gente tem que saber o que a mãe quer com o bebê. É interessante essa conversa de primeiro momento, para saber a programação tanto da mãe quanto do bebê e dessa família, né? Tem casos de mães também que não amamentam por psicose materna também, além do HIV, né? Psicose materna, o que é? Depressão pós-parto, ou simplesmente a recusa da mãe. A gente tem que entender. Aí tem que ser uma equipe multidisciplinar, psicólogo, fono, todo mundo conversar junto e ver a possibilidade dessa mãe conseguir amamentar. Mas você não amamentar o seu bebê não significa que você é menos mãe, tá? Tem toda essa polêmica aí, né? Ai, você ganhou o bebê, mas você não tá amamentando? Não é assim, gente. Ninguém tem que dar pitaco na maternidade de ninguém, entendeu? Qualquer ato de nutrir um bebê, seja com uma mamadeira, com uma copinho, com fórmula, a mãe já tá amamentando. É isso que todo mundo tem que entender. Não tem que julgar a mãe porque ela não tá dando o peito. Ninguém tem sabe, mães que não né? vão conseguir. É muito difícil. Chegar aqui e falar que é só colocar, posicionar, é muito lindo. Na teoria, mas na prática teoria é mais lindo. difícil. Tem bebê que é difícil, tem bebê que é mais difícil de lidar, tem nenê que é mais bravo. A gente tem uns bebês que é muito bravo. Para acalmar, aí essa mãe já fica ansiosa, atrapalha mais ainda a produção do leite e vira uma bola de neve, entendeu? Então é bem difícil essa questão. E agora que a gente está aí nesse momento aí, graças a Deus passando a pandemia, uma pergunta que tem bastante. Mãe com Covid pode amamentar? Mãe com Covid pode amamentar, tranquila, sem medo. Só tem que fazer 2 coisas. Lavar as mãos antes de começar a amamentar e usar máscara. Se ela tiver positiva confirmada, usa máscara para evitar que vá gotículas, que ela espirre alguma coisa em cima da criança, mas está liberado. O aleitamento ele tem que ser exclusivo até quando? O aleitamento é exclusivo até os 6 meses. Passou os 6 meses, o bebê vai começar a introdução alimentar, mas ele tem que ter os sinais de prontidão. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Fiquem ligadinhos. Uma coisa muito importante também é que toda mãe que está amamentando, ela pode fazer doação para banco de leite. Isso é muito legal, gente. No site do Ministério da Saúde tem lá todos os contatos, os locais, como fazer as ordenhas, todos os critérios, tudo certinho. E você pode sim ser uma doadora, tá? De leite humano. Isso ajuda muito. A gente que trabalha em UTI neonatal, isso ajuda muito, salva vidas. Salva vidas mesmo. E os bancos de leite, eles estão cada vez mais
vazios, estão com menos doadoras. Sim. As nossas mães lá da UTI, de uma das UTIs que a gente trabalha, elas são muito ativas. Muito. Elas dão muito, são muito maravilhosas. Tem um bebê agora que teve alta nessa semana, a Maria. Ela acabou 3 meses de UTI, ela nunca recebeu uma fórmula. A mãe dela passou 3 meses ordenhando e doando leite para o banco. Ela dava para a própria filha e ainda ordenhava mais para doar. Isso é amor, né? É doação de amor, não é leite, é amor. Os bancos de leite hoje em dia, eles vão em casa retirar o leite. Você faz a ordenha, deixando o material adequado, tudo eles retiram o leite para fazer toda a transição, o processo lá de esterilização do leite. Elas orientam, é super bacana. E vocês doando para o banco de leite, vocês estão ajudando muitos bebês, muitos mesmo. Porque às vezes um bebezinho, ele toma ali de 3 em 3 horas 1 ml, 2 ml. Então, assim... E nos primeiros dias de vida, eles não aceitam a fórmula, eles vomitam, a barriga distende, é uma complicação. Os bebês que não tomam leite materno. Exatamente. Na UTI é muito importante a doação. Muito, porque o colostro, ele funciona como se fosse uma vacina, né? Como ele prepara ali o intestino do neném para receber o leite da mãe. Então, por isso que é muito importante o leite humano. Então, se você que é mãe, está amamentando, tem bastante leite, gostaria de ser uma doadora do leite, de leite humano, entra lá no site do Ministério da Saúde. Procura o banco de leite mais perto aí da sua casa, sua vizinha, orienta também. E é muito legal, é muito interessante. A gente vai finalizar mais um vídeo aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comenta, faça perguntas que a gente vai responder essas dúvidas lá no nosso Instagram. Segue a gente lá também. Ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.